Eu não sou um dos grandes leitores desse país, e com certeza nenhum dos grandes leitores de quadrinhos deste país. Porém, aqui em casa tem uma grande coleção de quadrinhos e eu quero trazer a minha experiência lendo esses quadrinhos que eu estou separando, deixando tudo organizado, criando uma sala dos quadrinhos. E eu quero ler esses quadrinhos, né? Não adianta só você organizar se você não lê. E eu pretendo ler e trazer aqui para vocês e para mim, né? Uma pequena análise, review, uma resenha do que eu estou achando desses quadrinhos, do que eu li, do que eu não li. E eu li isso daqui. Se quem conhece sabe, quem não conhece eu vou falar agora para você. Esses daqui são os X-Men. E segundo aqui está escrito, é a estreia dos Fantásticos X-Men, Super Aventuras Marvel e a estreia dos Fantásticos X-Men. Eu dei uma pesquisada, eu descobri que a estreia dos X-Men pela Editora Abril. Esse daqui é o Super Aventuras Marvel número 14 e eu acredito que não seja a primeira vez dos X-Men no Brasil. Esse quadrinho é bem antigo, eu acredito que ele seja lá do começo da década de 80. E a história que eles contam aqui bem antigo aqui, ó. Olha esta arte do Homem-Aranha e olha essa arte do Hulk. Assim, retrô, eu acho muito bonito, eu acho sensacional a estética que tinha antigamente dos quadrinhos. Eu acho que são traços bem bonitos, né? Não são traços feios. Aqui tem uma pequena introdução falando quem são os X-Men e o que eles são, quem que é e da onde eles vêm. E para começo de conversa, lá naquela primeira página a gente tinha o Homem-Aranha e aqui a gente tem uma participação especial também, que é o Homem-Aranha. O Homem-Aranha começa essa história e ele tá andando pela cidade e ele encontra quem? Scott Summer, o Ciclope, e dá um olá para ele. Aí desenvolve a história. Eu achei bem legal porque meio que dá uma introdução, partindo do pressuposto que é a estreia dos X-Men, na Abril pelo menos, ter o Homem-Aranha já introduzindo os X-Men, eu achei bem legal, sabe? Tipo, um herói gigante introduzindo outros heróis que vão se tornar gigantes ou que já são gigantes. E aí você me pergunta, você está falando muita coisa, e qual que é a história deste quadrinho? A história desse quadrinho, o Homem-Aranha ele tá se aventurando pela cidade e aí ele vê um caminhão de lixo. Ele passa por esse caminhão de lixo e ele lembra desse caminhão de lixo. E esse caminhão de lixo, nada mais, nada menos, fez o que? Capturou o Ciclope. Capturou o Ciclope e a sua companheira que estava ali do lado. Aí o Homem-Aranha vê que o Scott é raptado e ele já vai na cabeça dele. Porra, isso parece muito a vez que aconteceu comigo. E ele já vai pro vilão dessa história, que é o Arcade. E aí a história se desenvolve, vários outros X-Men estão vivendo a sua vida e acabam sendo raptados por esse famoso Arcade. E o Arcade aprisiona esses 6 X-Men e faz que eles participem do mundo do crime, que é nada mais nada menos que um parque de diversões do Arcade, ou um fliperama do Arcade, porque se você percebe aqui, ó, nessa tem meio que um pinball. Tem um pinball aqui e ele vai brincando e cada X-Men, cada personagem vai para uma sala selecionada para tentar matar, para o Arcade matar eles e eles para tentar fugir. Os 6 X-Men que foram selecionados nessa história foi o Ciclope, o Wolverine, a Tempestade, Colossus, o Banshee e o Noturno. São esses 6 personagens que se contam nessa história. Para você que gosta de propaganda, do meio aqui do quadrinho tem uma propaganda, então assim, isso de propaganda no meio das coisas sempre teve, né? Do Puck, que possivelmente era um chocolate antigo. E a história desenvolve. Eu achei bem legal porque o que eu achei bem legal dessa história é que cada momento mostra um pouco da personalidade, um pouco do passado, um pouco do quem são os personagens, partindo do pressuposto que é a primeira vez que a gente vê eles. Então aqui, ó, mostra o Colossus sendo intimado por uma coisa da memória, uma coisa que estava dentro deste mundo do crime, e perguntando pro Colossus por que ele é um traidor e porque ele traiu a mãe Rússia, né? Porque ele traiu a pátria, a Rússia.
e porque ele tá com os X-Men a serviço dos Estados Unidos. E isso gera o plot do quadrinho, que eu posso te dizer assim, que é o Colossus querendo matar os X-Men. E a história vai se desenvolvendo, mostra também uma pequena introdução, um passado do Arcade, que ele era um menino rico, e como menino rico era mimado, aí o pai dele falou assim, vou cortar a sua mesada, e o que ele faz? Vai trabalhar? Não, ele não vai trabalhar. Ele mata o pai dele e fica com toda a fortuna. Assim como já aconteceu em diversos lugares no mundo, eu acredito, com garotos mimados. Mas a história vai se desenvolvendo, o Ciclope e o Wolverine conseguem escapar, porque eles são a equipe de elite, talvez. Não sei se essa é a equipe de elite. Aqui na capa mostra os 6 personagens, só não tem o Banshee, aqui tem a Kitty Pryde, se eu não me engano, essa é a Kitty Pryde. E vai se desenvolvendo. No final é aquela coisa aqui, ó, o Colossus lutando contra o Ciclope e o Wolverine, o Logan. E a história vai se desenvolvendo e no final o que eu posso te dizer pra vocês é que eles escapam. Mas eu achei bem legal por causa que desenvolve bem a relação dos personagens. Tem aqui um momento que eles tentam trazer a Ororo, tenta trazer de volta o Colossus para a sua sanidade mental. Foi meio assim, dá pra você ver que é um negócio bem simples, mas assim, quando eu queria, o Ororo tá falando, a Tempestade tá falando, quando eu cresci sem família, sem amigos, e tudo mudou quando eu conheci os X-Men. Os X-Men são mais que uma escola para mutantes, somos uma família, nenhum de nós mentiria pra você. E aí ele acorda e ele fala, puta, verdade, né? Tipo, ela faz toda essa história motivacional. E ele acorda e vai para os braços dos seus amigos, os braços dos seus amigos. Então, cada momento aqui mostra um pouco da personalidade. O Noturno, que salva a noite, né? Porque depois o Scott salva o Noturno, porque o Noturno tá meio que uma sala que tem diversos carros. E tentam matar o Noturno, e o Scott vai lá, dá aquele raio de luz e salva o Noturno, e eles fogem, vão pelos dutos, né, vão por dentro do mundo do crime. O Noturno acha o centro de comando do Arcade, dá um socão na cara, aí o Arcade foge, né, o que vilões fazem, né? Fogem. E a história finaliza com eles sendo livres, soltos, cada um saindo, né, e se encontrando, né, da sua seguinte questão, né, o Scott ficou numa sala de espelho, o Wolverine ficou numa sala de espelhos, o Scott ficou num corredor que tinha várias portas, e essas portas poderiam amassar ele, o Colossus foi feita uma lavagem cerebral, em cima dele. A Tempestade entrou num lugar que ela não conseguia usar os poderes, e o Banshee ficou num bombardeio e ele estava com a garganta zoada, suas cordas vocais estavam ruins. Então por isso que eu não digo que essa é a primeira história que teve no Brasil sobre os X-Men, mas é uma das primeiras. As minhas pesquisas estavam me falando que talvez esse quadrinho aqui foi da década de 60 ou 70, o original. Então, bem legal ler. Você vê claramente que ele é um pouco datado, talvez, pelo texto ou pela dinâmica da história. Mas eu gostei. E você, já tinha lido este quadrinho? Você já conhecia os fantásticos X-Men? Me conta aí o que você achou. Eu curti. E você? Dá um like, deixa um comentário, hype o vídeo, não sei se dá pra fazer isso. E até a próxima. Tchau, tchau.